Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o esqueleto da linha Masters of the Universe Classics da Mattel. É isso mesmo, dando continuidade à nossa série de vídeos dessa linha aqui, em que a gente está procurando fazer os reviews na ordem em que essas figuras foram lançadas. A gente está trazendo mais um videozinho aqui para vocês com o próprio vilão, o principal antagonista do herói, do homem mais poderoso do universo, He-Man, e a gente tem aqui a figura do seu arqui-inimigo, o autoproclamado Senhor da Destruição. É uma figura que foi lançada originalmente em janeiro de 2009, então a coleção já estava começando a ter a sua sequência mesmo, porque o He-Man e o Homem-Fera saíram no finalzinho do ano de 2008. Em 2009 aí a gente já teve uma série de figuras que foram saindo e o esqueleto deu o pontapé inicial naquele ano. Um ano muito legal aí de figuras muito importantes, diga-se de passagem, e que a gente pretende trazer todos os reviews aqui no nosso canal. Então acompanha aí com a gente, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nessa figura primeiro. Como vocês podem ver, ela tá loose, é da minha coleção, já está há bastante tempo aqui comigo na minha prateleira, mas a gente pode demonstrar aqui uma imagem da sua cartela. É aquela cartela dos Moto Classics que tem aqueles tijolos verdes, relembrando aí a parede do castelo de Grayskull, em que nós temos a figura dentro do blister, com a bolinha inclusive, e com o logo Masters of the Universe Classics. Além disso, quando a gente vira, a gente tem aí um checklist de figuras que, além de já terem saído, que ainda iriam vir aí, que já estavam programadas para a linha. Fora isso, temos a parte de baixo aí, uma questão bem legal aí, uma biografia do personagem, em que finalmente temos aí mesclado as origens que tínhamos do personagem aí, dizendo que ele é realmente o Keldor, o irmão perdido do Rei Randor. E aí agora sim a gente tem a questão de unir as mini-comics com o que a gente tinha no desenho animado de 2002, e a partir de então o esqueleto ficou canonizado como sendo o irmão do Rei Randor, tio do Príncipe Adam, do próprio herói principal aí da franquia. Bem interessante, e que isso foi colocado na linha Moto Classics e permaneceu, não é verdade? Então, com isso aí colocado, essa primeira visão aí de características externas, vamos dar uma olhada melhor na própria figura em si e ver o que esse esqueleto aqui nos traz. Então, bora lá! Prontinho, figura já aqui sem os seus acessórios para a gente ver melhor os seus detalhes, unicamente dela em si. E a gente começa aqui, como sempre, falando da sua altura. Temos aqui por volta de 17 centímetros, um pouquinho mais aí, quase 17 centímetros e meio. Escala da linha mesmo, afinal a linha Moto Classics era de 7 polegadas, eram figuras um pouco maiores do que um grande padrão que a gente tinha, inclusive na época, e tá até hoje, né, que é escala de Marvel Legends, por exemplo, que é de 6 polegadas. Então essas figuras aqui são um pouquinho maiores. Comparando com figuras atuais, a gente chega aí mais ou menos no que tá os Masterverse e, por exemplo, as figuras da DC Comics da McFarlane Toys. Então é uma escala aí bem similar. Então as figuras aqui são pouquinho maiores. A gente começa aqui falando então dos seus detalhes. A gente pode falar aqui que partes que ele compartilha, porque afinal é padrão Moto isso aí, né? Com o He-Man, por exemplo, que já tinha saído antes, nós temos aqui o seu torso, tórax e abdômen, aqui o bíceps, a parte do ombro e aqui as suas coxas. O restante é tudo parte nova na construção, a ocasião, né? Então eram novas esculturas que a gente tinha aqui, especialmente porque, lembram-se do que eu sempre falo aí,
especialmente os primeiros personagens de Mestres do Universo, lá na linha Vintage, aqui na linha Moto Classics foi seguindo o mesmo padrão, em que tínhamos aqueles tipos básicos de corpos. Então o esqueleto estava inaugurando o terceiro tipo novo de corpo, já que a gente já viu o do He-Man, de humano masculino normal, o Homem-Fera de fera masculina normal, e temos aqui o de monstro ou demônio, que era o masculino normal aqui. Então só falta então o padrão básico feminino, que a gente ia ver na Teela um pouco mais à frente na linha. Então a gente tem aqui novas esculturas aqui no antebraço, a gente nota aqui essas pontas aqui, bem interessantes, lembram um pouco uma luva, mas ao que parece fazem parte da pele do próprio esqueleto aqui, em ambos os lados. Essa versão do esqueleto aqui é a que tem uma mão fechada e uma mão meio entreaberta. Temos aqui também a sua caneleira aqui, os pés de monstro com 3 dedos, então estava estreando esse tipo de pé aqui na linha Moto Classics. A gente nota inclusive pintura aqui nas garras, nas unhas desse pé dele aqui, e a caneleira tem essa escultura aqui. Vocês podem notar que esse esqueleto aqui, mais do que se parecer com o esqueleto da figura vintage, ele está mais inspirado na figura da Cross-Cell Art, que era a arte do personagem lá em sua representação no checklist, no catálogo de figuras, quando a gente virava lá na linha Vintage original. Então por isso que ele tem os pés descalços, assim como aquela arte, e ele tem essas pontas aqui bem mais pronunciadas e duplas, né? A gente tem duas aqui, diferente do que a gente tinha na figura Vintage em si. Além disso, nós temos aqui o seu colete, tá num tom bem roxo. A gente nota que o roxo é um roxo bem escuro aqui, denota até que o personagem fica mais sombrio, né? Fica bem legal aqui a escultura, mas a gente nota inclusive aqui essa escultura do morcego aqui sobre ele, a textura que usaram aqui na sua ombreira, dá a impressão até de que couro elas estão em preto, né? Um roxo bem escuro, praticamente preto aqui, e a pinturinha roxa aqui nas pontas, e aqui pintura na pedra aqui nesses ossos cruzados que ele tem. Assim como a figura vintage, o seu colete também era removível. A gente nota aqui, ó, soltava por aqui e você poderia tirar o colete do personagem, só que você teria que tirar a cabeça dele para poder retirar o seu colete. Então, assim como a figura vintage, ele também tinha a possibilidade de remover o colete. Diferente aqui o cinto faz parte da escultura, então não é um cinto removível que soltava aqui atrás, como era na figura vintage. Então essa parte aqui do cinturão tá sempre presa aqui na sua escultura. Então a gente tem uma escultura nova aqui do calção de pelos preto, porque tem essa parte nova aqui na frente. Uma coisa interessante de notar aqui também é aqui a sua parte aqui do plástico. Olha só como o tempo tá fazendo. A figura, ela sempre ficou muito bem guardada, protegida do tempo, de sol, de poeira, mas olhem só a coloração aqui das suas articulações, ganhou um tom lilás, sempre protegida de luz. Todas as partes da articulação aqui ganharam essa diferença de tonalidade, o que é bem triste, né? A figura aqui foi ganhando essa aparência conforme o tempo. É uma figura de 2009, então é uma figura aí de mais de 15 anos aqui. Então, infelizmente, foi ganhando essa tonalidade aí. É algo que a gente nota, inclusive, nas figuras DC Universe Classics, em que a mudança do tom do plástico é até mais evidente do que nos Moto Classics. E por fim a gente chega aqui na sua escultura de face. Como eu falei, ele lembra mais daquela Cross-Cell Art do que a própria figura vintage, né? Então temos aqui uma escultura de um crânio humano mesmo, tá bem legal, mas ainda assim tem a sua reminiscência com a figura vintage pelo tom amarelo esverdeado que o crânio tem, o fundo dos olhos vermelhos, não sei se dá para ver aqui com a luz, dá sim, dá pra gente notar aqui no fundão das suas órbitas, aqui tá vermelho, e aqui a escultura dos dentes e inclusive o sombreado escuro aqui para fazer realmente essa característica aí de diferenciar os dentes, né? Já que a figura vintage era só uma pinturinha com os risquinhos, aqui não, temos inclusive toda uma escultura e sombreamento. Uma figura muito bonita que chama a atenção mesmo. Não à toa os Four Horsemen tinham feito novamente mais um ótimo trabalho em reconstruir a figura lá dos anos 80.
Vamos falar agora das articulações da figura. É uma figura então de construção bem básica da linha Moto Classics, então a gente vai ter aqui o padrão básico de movimentos para ela também. Temos aqui, conforme a ball joint, pode girar para os lados, pode subir, pode descer. Temos articulação aqui no ombro que sobe até aqui, pode girar 360 graus. O colete fica um pouquinho no caminho, mas permite aqui o giro. Temos articulação aqui no bíceps, temos articulação simples aqui no cotovelo e que só desce e sobe, não tem nenhum giro. Se você quiser girar o braço, aí tem que girar o bíceps. Lembrando que é uma figura de 2009, né? Então esse padrão de articulação simples era o que havia em vigência na época. Aqui no seu punho aqui só pode girar para os lados, também não sobe nem desce. Temos articulação entre o tórax e o abdômen, pode subir bastante aqui, pode descer aqui, mas é aquela que só sobe e desce. Temos articulação aqui na sua cintura, que pode girar para os lados. Temos articulação aqui no quadril, que pode abrir até aqui, mais ou menos. Tem um giro de coxa aqui, mas é aqui dentro. Então eu acho bem legal essa articulação dos Moto Classics, que fica bem escondido aqui, não tem aquele cortão aqui na coxa, eu particularmente prefiro. Temos articulação simples aqui no joelho, que também só dobra para frente e para trás, não tem giro. Se você quiser girar, tem que girar a coxa. Temos articulação aqui no cortezinho da caneleira dele, corte de bota, e temos articulação aqui no seu calcanhar, que pode descer, pode subir, e basicamente é isso. Ele tem um leve jogo aqui, mas é mais por conta da articulação, não tem aquele joguinho que é mais comum aí em figuras atuais. Então temos aqui uma figura bem básica aqui com relação a articulações, mas que é bem eficiente, ainda mais se a gente considerar a época em que ele foi fabricado. Vamos falar agora dos acessórios que vêm com a figura. O primeiro que a gente cita, obviamente, aqui é o seu mais clássico, né? O seu cajado, o seu cetro, que é a Havoc Staff, que é aquele cajado com cabeça de carneiro. E aqui, diferente do que a gente tem na figura vintage, que parece uma cabecinha de um carneiro até meio vivo, né? Aqui a gente tem o crânio mesmo de um carneiro, só que com presas, né? Um carneiro que possui presas, diferente do animal de verdade. Mas aqui temos os seus chifres, bem legais. Olhem só a escultura aqui ao redor dos chifres, né? Todo detalhado. O crânio também, tá? Uma caveira bem legal. Não tem detalhes de sombreamento, tá todo num plástico roxo aqui. Porém, ele tem um certo detalhe de brilho aqui no crânio do carneiro. Então fica bem legal, dependendo conforme a luz bater, dá um tom diferenciado aí para esse cajado aqui. Além disso, temos uma Power Sword inteira, completa aqui, em tom de roxo, com o roxo mais escuro aqui, preto aqui na empunhadura e a lâmina com tom mais brilhante de roxo, bem bonito, para fazer exatamente alusão ao que vinha com a figura vintage, né? O esqueleto vintage tinha uma meia Power Sword roxa que combinava com a espada do He-Man. Aqui eles mandaram uma inteira, mas não por isso, porque tem também, para fazer total referência, uma meia Power Sword roxa também, o que eu achei bem legal. É legal a gente ter ela inteira, obviamente, para posear a figura, mas a referência aqui à figura vintage é ótima, né? Ela não tem aquela parte que protegia aqui os dedos, né, que era para você colocar, prender melhor na mão da personagem. Não precisa aqui no caso, nessa figura um pouco mais detalhada, mas é legal ter essa opção aqui para você também montar a Power Sword com as duas metades, assim como você fazia na linha vintage. Ele tem os buraquinhos aqui na lâmina, e aí você pode juntar com a do He-Man, que tem a parte aqui que encaixa para você formar a Power Sword completa aqui, juntando as duas metades. Bem legal aqui a referência à linha vintage. E chegou aqui agora a nossa hora da comparação, e a gente vai fazer uns comparativos bem interessantes aqui ao ver outras versões do nosso vilão aqui. A gente tem o esqueleto Moto Classics, primeiramente ao lado da sua versão vintage, para a gente ver aqui o que eles têm de semelhante, o que eles têm de diferente. Obviamente aqui tudo mais simplificado, mas esse aqui é a base para a construção desse aqui. A gente nota aqui o quanto eles são interessantes vendo ao lado um aqui do outro. Esse aqui é o esqueleto da estrela, e a gente nota que tudo que ele tem aqui bebeu demais da fonte desse aqui, foi aprimorado para criar essa outra versão aqui premium do personagem. E aqui a gente avança um pouco no tempo, a gente vai cerca de 20 anos depois do lançamento da linha vintage original, que foi quando essa linha aqui, hoje chamada de 2000X, chegou ao mercado em 2002, e aí nós tínhamos uma
total recriação dos personagens de Mestres do Universo pelas mãos dos Four Horsemen, os mesmos caras que alguns anos depois iriam fazer as esculturas da linha Motu Classics. E a gente nota aqui um monte de conceitos diferentes, uma enorme quantia de detalhes, nem parecia que era brinquedo para crianças brincarem. E a gente nota que apesar dessa figura aqui ter a sua fonte principalmente na Crossell Art, na figura vintage, para ter conceitos um pouco mais simples, alguma coisinha dessa aqui ela traz, como a parte preta aqui nas ombreiras da roupa do esqueleto, por exemplo. Então é uma figura bem bonita, bem imponente essa de 2002 aqui, e aqui ela emprestou alguns poucos conceitos para a figura Motu Classics. E aqui a gente vem até 2020, quando esse esqueleto aqui saiu, o esqueleto da linha Motu Origins, que tem review no canal já, lá do comecinho do nosso canal, inclusive, e que esse comparativo até já foi feito, trocadas as posições, afinal estávamos comparando esse esqueleto Motu Origins, cuja base é a figura vintage mesmo. A linha Origins tem essa finalidade de recriar as figuras no formato vintage, aí ele estava sendo comparado ao esqueleto Motu Classics, que é o que a gente tinha para comparativo na época. E aqui a gente está fazendo esse mesmo comparativo invertido. Então estamos comparando o esqueleto Motu Classics com o esqueleto Motu Origins para a gente ver aí o que eles têm de semelhante e o que eles têm de diferente. E aqui o mais recente esqueleto Origins, o esqueleto da Cartoon Collection, tem review aqui no canal também, para a gente ver aqui que são conceitos completamente diferentes. Apesar de ser o mesmo personagem, aqui é para ser uma figura mais simplista, voltada aí à aparência do personagem na animação clássica da década de 80. Mas que é interessante ver um pertinho do outro aqui, ver os mesmos conceitos, só que de forma diferente, e a gente reconhecer que é o mesmo personagem, isso é demonstrativo de um personagem realmente icônico. Demais aí ver um ao lado do outro também. Então, aí está, pessoal, este foi o nosso review do esqueleto da linha Masters of the Universe Classics da Mattel, uma figura lançada em 2009 e que até os dias de hoje surpreende pela construção e detalhes que possui. Uma figura muito bonita mesmo, imponente, pode ter ficado um pouco desatualizada aí com relação a articulações, por exemplo, né, porque o padrão da indústria hoje em dia são articulações duplas e tal, ele tem todas as articulações simples, mas que isso acaba sendo meio que irrelevante. É uma figura muito bonita, imponente, fica bem na coleção aí quando você a expõe, especialmente quando você coloca ao lado de outros personagens Motu aí. Então, se você curte Mestres do Universo, com certeza, se tiver a chance de agarrar esse esqueleto aqui, não vai se arrepender. É uma figura muito bonita e eu ouso dizer que é o esqueleto mais legal, mais bem feito que a Mattel já fez até hoje, mesmo tendo linhas como Masterverse e própria Origins ter saído posteriormente, ainda, na minha humilde opinião, não superam a qualidade e a beleza dessa figura aqui. Infelizmente, Motu Classics já terminou, já faz bastante tempo. Era uma linha de figuras que era vendida só online lá no Match Collector, nem existe mais a página, né? Hoje em dia foi substituída pela Mattel Creations, mas você pode encontrar aí com vendedores secundários, né? Quem comprou na época está revendendo aí. Já foi muitíssimo cara, mas com o advento aí da linha Masterverse, deu uma barateada, porque obviamente o pessoal preferiu pegar figuras mais recentes, inclusive com essa questão de articulações aí, né? Então, o que fez os preços dos Motu Classics darem uma baixada. Mas, como é o esqueleto, ele é meio que lista A aí de personagens Motu, é o principal antagonista do herói principal, né? O He-Man é o arqui-inimigo, é um personagem tão importante quanto o He-Man, ele tende a ficar um pouquinho caro ainda. Então, se você encontrá-lo aí, tomara que encontre com um preço módico aí, se você ficou interessado na versão Classics do personagem. Eu adoro, não tenho que dizer, já falei em outros vídeos, é o personagem mais importante da minha coleção aqui. Esse eu quero levar para a vida toda, porque é muito importante para mim esse esqueleto aqui. Foi ele que deu o pontapé inicial, inclusive em toda a minha coleção, em todas as figuras que eu tenho aqui, foi com esse carinha aqui que eu comecei. Figura recomendadíssima aqui pelo Classic Edition Toys, ok? E é isso, pessoal, vou ficando por aqui, agradecendo a quem pôde nos acompanhar até esse momento do vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos vídeos novos toda semana aqui no canal. E se gostou, além de deixar a inscrição, compartilha com seus amigos também. Deixa um comentário aqui, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante, é legal e que merece ser divulgado dentro da própria plataforma. E serve também de feedback para mim, para saber se o pessoal está gostando do conteúdo
conteúdo aí, se eu devo continuar fazendo mais. Aliás, aproveito para falar também de Moto Classics. Às vezes eu penso que é uma linha como é antiga, pode não gerar tanto interesse do pessoal, então deixa aí o seu comentário dizendo se quer mais reviews de Moto Classics. A minha ideia é fazer de todas as figuras Moto Classics que eu tenho aqui na minha coleção, seguindo aí a ordem de lançamento delas, né? Então, se você gosta dessa linha, se acha que seria legal conhecê-la mais, deixa aqui um comentário que aí eu vou saber que eu devo continuar a fazer esse tipo de conteúdo, tá ok? Então, combinado aí com vocês. Então é isso, vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!